Hello, welcome! Hoje nós vamos falar sobre articles, que são os artigos em inglês. Em inglês nós temos apenas dois artigos, então fica bem mais fácil, que é o a e o an, que eles contam como se fosse um só, ok? É um só. Eles são artigos indefinidos, então quando você não sabe, não é específico aquilo que você está falando. Por exemplo, se eu falar um menino, pode ser qualquer um menino do mundo inteiro. Ele é um artigo indefinido, ok? E é o que corresponde um ou uma em português. Um menino, uma menina, indefinido. Agora nós temos os artigos definidos, ou artigo definido, porque na verdade é um só em inglês, que é o the, lembra da pronúncia do TH, the. É um artigo definido e corresponde aos artigos o, a, os, as, em português. Então, quando o a e o an pode ser um menino, qualquer um do mundo inteiro, já quando eu falo the boy, é o menino, ou seja, eu sei de qual menino você está falando e é um só, ele é definido, ok? Então, essa é a diferença. Quando eu falo a e an, eu estou falando de um ou uma, portanto, sempre vai ser usado no singular, um ou uma. Não posso falar uns, meninos, umas, não. Aí vai ser só uma coisa, uma pessoa ou uma coisa. E o the, não, o the pode ser singular ou plural. Então, eu posso falar o menino, the boy, ou os meninos, the boys. Coloquei o boys no plural e ficou plural, tá tudo certo, ok? Vamos lá, então. Examples. She is a girl. Ela é uma menina. Are the students here? Os alunos estão aqui, os alunos. Ok. Agora vamos falar que por que o a e o an é considerado um só, mas eles são diferentes. Então vamos lá, muito fácil. O a vem antes de palavras com som de consoante. Palavras que começam com som de consoante. Exemplos. I am a teacher. Então, o A veio antes do teacher, que começa com T, que é uma consoante. Ok? He is a student. Veio antes do S, a student. Is it a pen? That's a bike. Então, opa, tem mais um exemplo. I have a dog. Então, todas as vezes que a gente vai falar uma palavra com consoante, que começa com o som de uma consoante, a gente vai usar o A. E se a palavra tiver começando com vogal, se a palavra começar com som de vogal, a gente usa o N por uma questão de pronúncia, para facilitar a nossa pronúncia, para não dar o que a gente chama de cacofonia, fala a E, a I, a O, ok? Então, é por isso que a gente acrescenta esse N aqui para falar. Então, vamos aos exemplos. I am an English teacher. English começa com E, com sua vogal, sorry. He is an engineer. Is it an apple? That's an elephant. I have an old car. I'm an English teacher. He's an engineer. Is it an apple? That's an elephant. I have an old car. Mas como assim essa questão do som? A palavra não é consoante, não é vogal? A letra? Sim, porém tem algumas exceções. Algumas palavras que começam com consoante, mas não tem som de consoante. Por exemplo, a palavra hour. O H é considerado uma consoante, porém eu não pronuncio esse H, pronuncio. Então, ao invés de falar a hour, que vai dar aquele problema ali de cacofonia, a gente fala an hour. Então, toda vez que a palavra começa com uma consoante, por exemplo, o H, porém o H é mudo, a gente vai pensar no som dela para falar. Se ele tem som de vogal, vai entrar na regrinha do lado de cá. Ok? Então, vem aqui, exceção.
Agora vamos pensar em uma palavra que começa com vogal, porém tem som de consoante. University, university. Quando eu falo essa palavra que começa com U, na verdade, esse som aqui do começo, ele é um som de consoante. É como se eu tivesse com um Y aqui na frente. You. E isso não é som de I, tá? É o som do yellow, igual essa palavra aqui, ó, yellow, ok? Então, quando eu falo yellow, não soa melhor falar yellow do que yellow? Não fica muito legal. E university vai acontecer a mesma coisa. Em vez de eu falar university, que dá um pouquinho mais de trabalho, a gente fala a university, tá? Não tem esse Y aqui na frente, não. Só coloquei para ilustrar, porque ele tem o mesmo som do yellow, então vou deixar ele aqui, ó. Ok? Então, existem as exceções aqui. Palavras começam com som de consoante. A maior parte das vezes, a letra é consoante. A maior parte das vezes, aqui é vogal. Porém, tem algumas exceções, né? University e hour, por exemplo. Ok, então esse é o uso do artigo a. Um ou uma. Lembra sempre que é no singular. Agora vamos ao the. Quando usar o the? Vamos ver os exemplos primeiro, depois a gente vê quando usa. The school is here. The books are old. The sky is blue. The students are late. He plays the guitar. The Smiths are my neighbors. Então, esses são os exemplos. Lembra que pode ser feminino, masculino, plural ou singular. Olha lá, masculino, feminino, singular ou plural, tanto faz. Já o I e o am não, só singular. Então, toda vez que a gente for falar elementos da natureza, a gente vai colocar o the na frente. O sol, a lua, os céus, as estrelas. Por exemplo, aqui, ó. The sky is blue. Instrumentos musicais. Todo e qualquer instrumento musical vai ter o the na frente. He plays the guitar. The guitar. Nomes de família. Sabe quando em inglês a gente usa o sobrenome para definir a família? Então, os Mota, os Silva, os Smith, os Simpsons. É familiar, né? Então, nomes de família, the Smiths, sempre com S no final, ok? Sempre com S no final o nome da família. A gente vai colocar o the na frente também. Agora, bem importante, a gente usa para nome de família, mas a gente não usa the antes de nome de pessoa. Então, eu não posso falar a Maria, o João, o José e colocar um the em inglês na frente para falar, ok? Então, nomes próprios em geral. Tudo que for nome próprio. Nome de cidade é nome próprio, nome de estado, nome de país, nome de pessoa é nome próprio. Não tem o the na frente. Tranquilo até aqui? E agora, continuando aqui, ó, não use. Não use com nomes próprios e também ausência de artigo, é como se fosse a continuação daquilo ali, tá? A gente vai indicar como zero, não tem o the na frente. Em que situações? Vamos lá. Nomes de esportes. Vamos ao exemplo. I play soccer. Eu jogo futebol, não tenho the na frente do soccer. Línguas e nacionalidades. David speaks Chinese. David fala chinês. Chinês é uma nacionalidade, é uma língua e uma nacionalidade também. Então, não vai ter the na frente. Não vai ter o the na frente antes de nomes de matérias, a matemática, o inglês. Math isn't difficult. Matemática não é difícil. Com pronomes possessivos é aqueles que a gente aprendeu na aula anterior. Meu, seu, dele, dela, né? My, your, his, her, etc. Então, se eu vou falar aqui, ó.
My bike is yellow. Eu não posso falar a gente pensa em português assim. A minha bicicleta é amarela. My bike is yellow. Não tem o the na frente, porque aqui é um possessivo, ok? My, possessivo, não tem o the antes de possessivo. Dias da semana e meses. February is the shortest month. Fevereiro é o mês mais curto do ano. O fevereiro? Não, não tenho the na frente de fevereiro. Não tenho the antes de dias da semana e meses. Friday is my favorite day. A sexta-feira? Não, só Friday. Tudo bem? Tranquilo? Agora, o Let's Practice você tem aí igual no seu livro. Então, você vai praticar se é a ou se é an, nesse primeiro slide aqui. E no segundo slide... E no segundo slide você vai completar com the ou zero significa não tem artigo na frente, ok? Então lembra que elementos da natureza tem the sun. E se não encaixar em nenhuma regra das que a gente viu, se não encaixar nas regras que não tem, então é porque tem, ok? Depois que terminar de fazer esses exercícios no livro, tem também a plataforma para praticar. E aí você volta nos slides para verificar se está tudo correto. Combinado, então? Qualquer dúvida, é só me mandar mensagem, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder. Até a próxima. Bye, bye!